Você não vai vencer o mundo antes de vencer sua própria mente. A verdade é simples, profunda e ignorada por quase todos. É impossível ter paz enquanto seus pensamentos forem uma tempestade. E o mais assustador é que a maioria das dores que carregamos não vem de fora. Vem do que deixamos crescer dentro. Hoje, você vai entender o que os grandes sábios do estoicismo já sabiam há milênios. A mente indisciplinada é a maior inimiga da alma. E somente quando aprendemos a domá-la é que somos capazes de viver com clareza, equilíbrio e verdade. Neste vídeo, você vai aprender como dominar suas emoções antes que elas te dominem. Como calar os ruídos internos. Como transformar sua dor em poder. E como aplicar essa sabedoria na sua saúde mental, emocional, física e espiritual. A mente humana é poderosa, mas frágil quando desgovernada. Ela pode ser o templo da sua evolução, ou a prisão que impede seu crescimento. Tudo depende de como você a alimenta, de como você reage e de como você escolhe pensar diante da vida. Os antigos estoicos não buscavam controlar o mundo. Eles sabiam que o mundo é instável, imprevisível e cheio de coisas que fogem do nosso alcance. Por isso, dedicaram a vida a uma tarefa muito mais elevada: dominar a si mesmos. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Você para de gastar energia tentando mudar o que não pode ser mudado e começa a colocar sua força onde ela realmente importa, dentro de você. Imagine o quanto da sua ansiedade, da sua angústia, do seu estresse diário vem de pensamentos que você alimenta sem perceber, de narrativas que você criou com base em traumas, de hábitos mentais que estão destruindo sua paz. Não existe paz verdadeira sem governo interior, e o primeiro passo para esse governo é reconhecer: suas emoções não são você. Seus pensamentos não são verdades absolutas. Você é a consciência que observa, escolhe e direciona. E se você não escolher, o mundo escolherá por você e te colocará num estado de reatividade eterna. Viver reagindo é viver na prisão. Os estoicos ensinaram: não é o que acontece que te fere, mas como você reage ao que acontece. Parece simples, mas exige prática. Disciplina. Presença. E aqui entra o ponto mais importante para a sua saúde mental e espiritual. A maneira como você reage determina não apenas seu estado emocional, mas também a química do seu corpo, a energia que você emana e a sua conexão com o plano espiritual. O caos mental bloqueia a alma. O excesso de pensamento destrói a intuição. A desordem interna abre espaço para a doença. Por isso, parar, respirar, observar e não reagir impulsivamente é um ato de cura. É um ato de reconexão com Deus. É onde começa o domínio verdadeiro. Quantas vezes você se sentiu tomado pela raiva e depois se arrependeu? Quantas vezes a ansiedade te impediu de dormir? Quantas vezes você criou cenários imaginários de dor, rejeição, medo, e nenhum deles aconteceu? A sua mente pode ser um templo ou um campo de batalha, e é você quem decide todos os dias em qual cenário vai viver. Aqui no canal Mente em Movimento, nós acreditamos que o verdadeiro despertar começa quando a mente se curva à alma, quando o pensamento para de dominar e começa a servir ao espírito. Isso começa com escolhas pequenas, a forma como você acorda, o que você consome, o que você diz, o que você pensa e como você reage. Essa transformação é possível. Não importa quantos anos você viveu em caos. Você pode mudar. Você pode silenciar. Você pode dominar. E quando você faz isso, tudo muda. Pare agora por um instante. Respire fundo. Sinta a sua respiração. Observe seus pensamentos sem julgá-los. E diga a si mesmo: eu não sou essa voz. Eu sou quem escuta. Esse é o começo da liberdade. Continue assistindo. Na próxima parte você vai entender como a sabedoria estoica pode ser aplicada no seu dia a dia para alcançar cura emocional, paz interior e estabilidade espiritual.
mesmo em meio ao caos. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Você não precisa eliminar as emoções para ser forte. Você precisa aprender a observá-las sem ser escravizado por elas. A sabedoria estoica não ensina frieza, ensina clareza. Ela não propõe ignorar os sentimentos, mas sim transformar a emoção em ação consciente. Essa é a chave para uma vida mental e emocionalmente saudável. E essa chave está nas suas mãos agora. Você não precisa controlar tudo, precisa controlar como você responde a tudo. Quando você aprende a lidar com os próprios pensamentos, com os gatilhos emocionais, com o impulso de reagir automaticamente, o que acontece fora perde o poder de te desestabilizar por dentro. Você começa a entender que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa vencer discussões, que não precisa ter razão, que a sua paz vale mais do que a última palavra. E quando você começa a cultivar essa força silenciosa, as pessoas notam. Sua presença muda, seu olhar muda, sua vibração muda. Você para de ser refém de situações externas e se torna senhor de si mesmo. É assim que começa a cura. É assim que a ansiedade perde força. É assim que o estresse começa a se dissolver. E o corpo, que antes vivia inflamado por descargas constantes de cortisol e tensão, começa a descansar. A mente calma é o solo fértil da cura física. E a espiritualidade entra quando você entrega o controle. Quando entende que sua parte é agir com sabedoria, o resto é com Deus. Sêneca dizia: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. E quantas vezes você já sofreu por antecipação? Quantas vezes já carregou dores futuras que nunca chegaram? Quantas vezes a sua mente te fez viver tempestades que só existiam dentro de você? A prática estoica é simples, mas profunda. Aceite o que não pode ser mudado. Mude o que está ao seu alcance. E saiba a diferença entre os dois. Esse discernimento é ouro para a saúde emocional. Ele separa o caos da ordem. Ele afasta a confusão mental. Ele te traz de volta para o agora. E é no agora que você respira. É no agora que Deus age. É no agora que a alma se alinha. Você não precisa mais viver em guerra com os seus pensamentos. Pode silenciá-los. Pode observá-los. Pode guiá-los. Toda vez que você desacelera, você cura. Toda vez que você responde com consciência, você eleva a vibração do ambiente. Toda vez que você escolhe o silêncio ao invés da explosão, você honra a sua própria evolução. Você não está aqui para ser perfeito. Está aqui para se tornar inteiro. E se tornar inteiro é entender que você sente, mas não é o que sente. É entender que a raiva pode vir, mas ela não comanda. Que a ansiedade pode surgir, mas ela não paralisa. Que a dor pode gritar, mas você ainda escolhe a resposta. Respira. Olha ao seu redor. Nada mudou ainda. Mas você já não é o mesmo. A sabedoria estoica, quando aplicada à alma, não apenas acalma a mente. Ela reorganiza o espírito. Ela purifica o olhar. Ela conecta o ser ao propósito. E essa é a missão do Mente em Movimento. Te lembrar, todos os dias, que a paz está mais perto do que você imagina. Ela começa dentro. Ela se fortalece com disciplina. Ela se revela com consciência. E ela se mantém quando você escolhe não reagir como antes. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está em guerra com a própria mente. Deixe seu comentário aqui. Sua história pode inspirar outra alma. E se você ainda não está inscrito no canal Mente em Movimento, inscreva-se agora. Aqui sua consciência se expande e sua alma encontra direção.